Prezados irmãos e amigos, a graça e paz do Senhor Jesus. No último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre o fato de eu estar com a bandeira aqui e fiz uma pequena introdução a estes dois textos que nós vamos analisar. Começar a analisar agora, porque em 15 minutos não dá para a gente analisar todas as implicações dos versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos. Leamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bom, no final do último vídeo, nós questionamos o seguinte: como nos envergonhar de uma boa notícia que me diz que Deus me ama, quer que eu pertença a Ele para sempre e que Ele quer morar comigo, habitar comigo para sempre? Como é que eu posso me envergonhar disso? Evidentemente, Deus quer habitar conosco num mundo restaurado, num planeta verdadeiramente transformado, pelo seu poder, não pelo comunismo, não pelo socialismo, não por outra forma de governo humano. Não. Deus será o rei, o soberano, o único governador do planeta Terra. Como é que eu posso me envergonhar de uma notícia dessas? Ela se me apresenta como maravilhosa, benéfica, abençoada, gloriosa. Como é que eu posso me envergonhar de algo assim? Não há como me envergonhar de algo assim na presença de quem quer que seja, na presença de nenhum ser humano, por mais poder humano que ele possua, por mais credenciais humanas que ele possua. Não há como nos envergonhar disso. Eu só vou me envergonhar se a concepção que eu tenho de evangelho não coincidir com o evangelho exarado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Aí sim eu posso me preocupar, eu posso até me envergonhar. Eu não vou falar que eu pertenço a determinada denominação, porque senão vai haver um certo preconceito em relação a mim. Isso já aconteceu comigo. Eu não sabia o que era evangelho de verdade. Evangelho para mim era o que a minha igreja dizia que era. Era o que a teologia da minha igreja dizia que era. Um evangelho bem exclusivista, bem sectarista. Um evangelho tão pobre, tão medíocre, que realmente às vezes eu me sentia constrangido em expor isso na presença de determinadas pessoas. Agora, quando você descobre que o verdadeiro evangelho não tem nada a ver com a sua denominação, não estou falando que não existam denominações que preguem o verdadeiro evangelho, não é isso. Eu estou falando que é do ponto de vista exclusivista, sectarista. Deus não chamou a existência, veja bem, nenhuma denominação como devendo ser um fim em si mesma. Deus chamou a existência um povo, uma igreja, e Ele conhece todos que pertencem a Ele, segundo Timóteo 2,19. Então eu não posso me envergonhar de uma boa notícia que me diz que Deus irá transformar este mundo, Ele me quer como seu para sempre, quer que eu habite este mundo para sempre com Ele e os meus irmãos todos. Como é que eu posso me envergonhar de uma notícia dessa? Não há como. Não há a mínima possibilidade. E Paulo afirma isso categoricamente. E ele diz o seguinte: olha, por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque este mesmo Evangelho, para o qual ele fora separado antes mesmo de nascer, é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que guarda os mandamentos, guarda o sábado. Não, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. É a dinamis de Deus. Dinamis é a palavra grega para poder. Dinamis ou dunamis, tanto faz. É o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus, não o seu poder, não o meu poder, para a salvação. Por quê?
Porque eu não tenho poder, você não tem o poder de salvar a si mesmo. Este poder de salvar a você, a mim e a você, vem de Deus, procede de Deus. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí surge algo interessante, porque os arminianos vão dizer o seguinte, os arminianos, os semi-arminianos, os pelagianos, os semi-pelagianos vão dizer o seguinte, não, com isso Deus está ampliando aqui a sua oportunidade de salvação a todo ser humano da face da terra, porque é o desejo dele salvar a todo ser humano da face da terra. Então, a salvação está sendo estendida aqui a todo aquele que por conta própria, que por decisão do seu livre-arbítrio, resolve crer. Essa tem sido uma discussão, digamos, centenária, para não exagerar, mas ela é milenar, a gente sabe disso, né? Essa é uma discussão velha, antiga. Gente, existe no meio cristão, já de há muito tempo, a ideia de que a fé, que é a virtude divina através da qual eu creio, a fé, ela é uma resolução, ela nasce de uma resolução humana. Sou eu que produzo a fé através da qual eu creio. Existem cristãos, existem orientações teológicas que assim pensam. A fé é um princípio que surge em meu coração, em minha mente, a partir do momento em que eu tomo a decisão de servir a Deus, servir a Cristo. Ou seja, ela nasce em mim, ela é um produto meu, um produto humano. Eu já discuti isso aqui várias e várias vezes na TV Caminho Livre. Se todos nós que chegamos a este mundo, chegamos como que mortos para Deus, Paulo mesmo afirma isso em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele diz isso em Colossenses capítulo 2 também. Nós estávamos mortos para Deus, com o nosso pensamento, os nossos desejos e vontades atados a Satanás, ligados a Satanás. E Paulo também fala sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26. Paulo fala isso. Como é que nós, nesta condição, nós por nós mesmos, que estamos mortos para Deus, poderemos produzir fé? Como? Aí eles vão dizer o seguinte, não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha só como é interessante isso. Quer dizer que a fé vem. O próprio apóstolo Paulo diz isso, né? Em Romanos 10, 17. Vamos ler? Ainda tem alguns minutos antes de encerrar esse vídeo. É óbvio que nós vamos ter que voltar a esses textos aqui. Esses textos são, por demais, maravilhosos e poderosos, porque a gente resuma eles em 15 minutos. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Os arminianos vão dizer o seguinte, está vendo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você ouve a palavra de Cristo, você produz fé em você mesmo, você produz fé dentro de você. Você toma a decisão de servir a Cristo. Você que toma a decisão de servir a Cristo, você tem fé, você produz fé. É interessante isso, porque a Bíblia diz que a fé vem. Ela vem. Ou seja, ela não vai. Não é de mim. Não é de mim que ela procede. Ela procede da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo não está em mim. Eu estou morto para a palavra de Cristo. Eu cheguei a este mundo já como condenado, morto para Deus, com os meus desejos e vontades presos a Satanás. Então, como é que eu de mim mesmo posso produzir fé se eu estou morto para esse Deus? Entendam isso, pelo amor de Deus.
Entendam as implicações disso, de Paulo afirmar o seguinte, olha, ele vos deu vida, está falando de Cristo. Esse ele é uma referência a Cristo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, estando vós mortos. Ora, porque se nós estivéssemos vivos, Cristo não precisaria nos dar vida. Estávamos mortos, é por isso que Cristo vem nos dar vida. E quando ele nos dá a vida, o que isso significa? Isso significa novo nascimento. É por isso que Cristo fala na questão do novo nascimento. E aí vale repetir o que ele diz para Nicodemos em João capítulo 3. Temos que repetir isso aqui para você entender isso. Olha aqui. Em verdade, 3,5. João 3,5. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Gente, está aí a necessidade do novo nascimento. Por que há necessidade de um novo nascimento? Porque nós estamos mortos. Nós que chegamos a este mundo de modo natural, como vontade do nosso pai e da nossa mãe, que representam carne e sangue, nesse caso, estamos mortos. E em condição de mortos para Deus, não há como nós produzirmos fé nesse Deus se nós estamos mortos para Ele. Por isso Cristo diz, olha, é necessário nascer de novo. E olha, ninguém nasce de novo por uma resolução própria. Foi você que disse para o seu pai e sua mãe, numa suposta pré-existência sua, o seguinte, pai e mãe, está na hora de eu nascer. Eu quero nascer do sexo feminino, ou então eu quero nascer do sexo masculino, em tal dia, tal hora, eu quero nascer assim, assado, em tal lugar. Foi isso que aconteceu? Você tomou algum tipo de resolução, você tomou algum tipo de decisão para o seu próprio nascimento neste mundo? Numa suposta pré-existência sua? E o pior é que tem gente que pensa assim, né? Não, é claro que não, isso é ridículo imaginar isso. Do ponto de vista bíblico, isto é irreal. Isso não existe. No novo nascimento acontece a mesmíssima coisa. Se estamos mortos, se chegamos a este mundo na qualidade de mortos para Deus, ora bolas, eu não tenho o poder de ressuscitar a mim mesmo. E eu também já gravei um vídeo, aliás 2, falando sobre a questão da pedagogia divina quando ele ressuscita Lázaro. Ou seja, Deus quer nos ensinar alguma coisa ali. Quando ele ressuscita Lázaro, é óbvio que ele quer ensinar muitas coisas. Mas uma delas é o seguinte, olha, assim como eu ressuscitei Lázaro, cheguei na boca lá do túmulo onde ele estava enterrado e disse, Lázaro vem para fora, é porque Lázaro não tinha o poder de ressuscitar a si mesmo. Ele não tinha o poder de voltar à vida a si mesmo. Aplicando isso à nossa vida espiritual, é o que acontece quando Deus chega até nós e produz um novo nascimento. Paulo, vem para fora. Vem para fora, Paulo. Vem para fora João, vem para fora Maria, vem para fora José, vem para fora Manuel, vem para fora Fátima, vem para fora Isabel, vem para fora qualquer um. Quando Deus chama para a vida, não há como você dizer não. Lázaro não tinha como dizer assim, Senhor, eu estou muito bem aqui, estou tranquilo, estou aconchegante aqui neste túmulo, eu não vou sair não, vou ficar por aqui. E aí existiria a possibilidade de Lázaro, ele estava morto, como é que ele poderia fazer? Diante daquele que é Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida. E olha, é o que diz aqui o próprio Cristo, em João 6,63. Olha só, o que Cristo diz aqui? Em João 6,63, ele diz aqui, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Ou seja, quando Deus ordena, quando Cristo ordena, Lázaro vem para fora, Paulo vem para fora, Maria vem para fora, João vem para fora, José vem para fora, não há como você dizer não. Você está morto, como é que você pode dizer não? Tudo isso eu estou falando para dizer uma coisa para você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, o crer, a ação mental de crer, ela é humana, mas ela só será possível diante de algo que Deus fizer por nós antes. Deus precisa gerar vida em mim para que eu possa ouvir a sua palavra. Ouvir é assimilar e entender a sua palavra. Certo?
Quando Deus me regenera, Ele me chama à vida, primeiro, Ele me concede o dom da fé, o dom do arrependimento. E aí eu creio. Eu não posso crer em Deus se Ele não gerar vida em mim antes. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar repercutindo Romanos 1, 16 e 17. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te livre do mal, em nome de Jesus. Amém.